Se eu te falasse que eu tenho um investimento aqui que vai te remunerar 10% ao mês livre de risco, você acreditaria? Você investiria nisso? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais e de renda fixa aqui no Dica de hoje. E hoje eu quero falar sobre essas promessas irreais, essas falsas promessas de rentabilidade muito altas. Vou falar da onde isso surgiu, que é conhecido como esquema Ponzi. Vou explicar brevemente quem foi Charles Ponzi. Vou falar também sobre o mais conhecido, a mais conhecida pirâmide financeira do mundo, que foi feita pelo Bernie Madoff, um americano que começou a fazer isso lá na década de 60, 70, só foi descoberto em 2008, 4 décadas aí de esquema vivo. E vou falar também sobre uma empresa brasileira que tem sido acusada dessa prática ilícita. E vou mostrar no final uma planilha para a gente ver o quão irreal são essas promessas. Por exemplo, se a gente pegasse R$1 milhão agora e aplicasse com um retorno de 10% ao mês, em um ano, quanto a gente teria? Em 5 anos, quanto a gente tiraria desse investimento? Em 10 anos, a gente vai ver que, por exemplo, em 20 anos a gente seria disparado, by far, a pessoa mais rica do mundo. E isso já dá para ver que essa rentabilidade, essa falsa promessa é completamente irreal e não se passa mesmo de um golpe financeiro. A pirâmide financeira é conhecida como esquema Ponzi, que foi criado por Charles Ponzi, um italiano que se mudou para os Estados Unidos no início de 1905, 1910, se eu não estou enganado. E aí, o que ele percebeu lá? Que ele conseguiria enganar as pessoas dizendo que elas iriam ganhar 40%, 50% ao ano no investimento que ele fazia. Então ele arrecadava o dinheiro dessas pessoas e, na verdade, ele não investia em lugar nenhum e usava esse dinheiro com uma vida bem luxuosa lá em Boston, tudo do bom e do melhor. E se alguém pedisse o resgate, ele ia lá, dava o dinheiro para a pessoa, mas ele tinha sempre que ser alimentado nesse negócio, ou seja, sempre tinha que ter dinheiro novo, novas pessoas investindo para que ele conseguisse manter a vida dele e também pagar as pessoas que pediam resgate e saíssem desse suposto investimento. Então ele foi descoberto logo depois, até porque essa rentabilidade é muito alta, então se tiver alguma coisinha no mercado, ele já não consegue entregar, e aí se tiver algum burburinho, alguma queda no mercado, o mercado passar por um estresse ou uma crise nos Estados Unidos, que foi lá que ele fez isso, acaba que ele não vai conseguir pagar os investidores quando eles pedirem os resgates, porque essa rentabilidade acaba sendo muito alta. Então ele foi descoberto e até depois ele acabou falecendo no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no hospital lá do centro, completamente na miséria e sem nada. E aí, depois, na década de 60 ou 70, esse esquema também ficou muito famoso por causa do Bernie Madoff, que foi um financista americano que chegou a ter uma corretora que era lícita, que dava lucro, inclusive, chegou a ser presidente da Nasdaq, Bolsa de Valores, que são as empresas, que tem as empresas de tecnologia, mais conhecida por isso. Então ele tinha uma reputação boa, mesmo assim, ali no mesmo prédio que ele tinha a corretora, ele também tinha um andar em que fazia essa prática ilícita, esse investimento, que na verdade não tinha nada de investimento, ele também captava, deixava o dinheiro parado no banco e ia usando, e conforme as pessoas iriam pedindo saque, pedindo resgate, ele ia remunerando. Nesse período, como esse esquema dele durou 4 décadas, durante esse período tiveram algumas fases de que ele quase foi descoberto porque ele não tinha dinheiro para pagar. Mas aí até na série do Netflix que conta essa história dele, mostra que tinha alguns investidores, algumas pessoas que ele conhecia, que desconfiavam já desse esquema, mas mesmo assim ajudavam ele, dava dinheiro, e aí ele conseguia pagar, conseguia passar por esse momento, conseguia captar dinheiro de mais pessoas, e esse negócio ilícito continuou por bastante tempo. Uma diferença dele, do Bernie Madoff para o Charles Ponzi, é que ele não prometia rentabilidade de 40%, 50%. Ele prometia de 10% a 20%, mas sempre melhor
que os índices de mercado. Então, se o S&P 500 subisse 11, ele ia lá, dava 13, dava 14. Se o S&P 500 caía, S&P 500 que é o índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é o grande balizador, o grande benchmark do mercado. E aí, se o S&P 500 caía, ele subia, sei lá, 8%, 9%, sempre subia e sempre é melhor que os índices. E aí, até quando ele foi descoberto, lá em 2008, ele foi descoberto justamente por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos, que muita gente pediu de resgate, não estavam aplicando, e aí ele não conseguiu pagar todo mundo e acabou sendo descoberto. E a bolsa, o S&P 500, em 2008, chegou a cair quase 40%. E o fundo dele estava dando, entre aspas, mais de 5,5% de retorno positivo. Então, só aí a gente vê que realmente não teria como ele ter essa estabilidade, essa baixa volatilidade no seu retorno, ainda mais por tanto tempo. Então, basicamente, são esses dois grandes pontos de atenção que você tem que observar quando alguém faz alguma promessa de investimento. Se a promessa, se os retornos forem muito altos, sem risco, então você já tem que acender uma luz bem vermelha aí, porque tem alguma coisa errada. E se prometer também baixa volatilidade, porque qualquer investimento que tenha um potencial de retorno elevado, não é garantia, potencial de retorno elevado, ele vai ter volatilidade, porque nada no mercado é fácil, não todo mundo iria acabar investindo e esse retorno iria diminuir. Então é bom sempre olhar para a Selic. Quanto está a Selic hoje? 13,75. Então, qualquer investimento sem risco, ele tem que retornar aí similar à taxa Selic e ao CDI. E aí eu vou compartilhar a tela para mostrar mais sobre isso e já vou mostrar o Excel com aquelas simulações que eu falei no início. Aqui tem um pouco da história do Bernie Madoff. Tem a série no Netflix que vale a pena assistir, e tem livros também contando sobre a história dele. Quando ele foi descoberto lá em 2008, os próprios documentos dele apontavam que ele tinha quase 65 bilhões de dólares em ativos dos clientes. Então, realmente uma quantia bem elevada. E aí, passando aqui, a Brás Company foi a empresa brasileira que eu falei no início. Ela, pela essa matéria, diz que ela chegou a movimentar 870 milhões de reais desde o início da empresa, que foi lá em 2018, e ela prometia retornos de 8 a 10% ao mês. Então essa rentabilidade é muito alta, já teria que ligar um sinal de alerta para todo mundo, porque realmente isso é completamente fora do comum e não tem como alguém garantir uma rentabilidade como essa. E até por isso eu resolvi fazer o seguinte: como eu sou analista internacional, eu estudo bastante o S&P 500, o retorno da bolsa americana, das bolsas mundiais, e o S&P 500 ele sempre foi um grande benchmark, um grande parâmetro de um índice de sucesso que sempre rendeu muito, teve retornos bem altos, bem mais do que a média na sua história. E aí eu vim olhar cada ano quanto ele rendeu desde o seu início. Então eu achei esse site aqui, que ele mostra justamente isso, o retorno do S&P 500 anualmente. E a gente consegue ver que o melhor retorno dele foi aqui, em 1933, ele rendeu 46,59%. E o que eu quero fazer com isso? Vamos ver, no melhor ano do S&P 500, quanto isso dá ao mês, para comparar justamente com essas expectativas aí, com essas promessas de 8 e a 10% ao mês, para ver se o S&P 500 no seu melhor ano conseguiu bater essa promessa aí. Então a gente consegue ver, aqui eu botei 46,6%, anual passei para mensal, e a gente chega a uma taxa de 3,24%, ou seja, bem abaixo desses 8 a 10%. Então, S&P 500 que sempre foi um grande índice aí em relação ao seu retorno histórico, sempre foi um parâmetro, sempre foi um índice de destaque, mesmo no seu melhor ano não conseguiu chegar nem perto de 8% ou 10% ao mês. E aqui eu coloquei, se a gente começasse a investir hoje R$1 milhão a 10% ao mês, quanto a gente teria em um ano? Então a gente teria 3,1 milhões de reais.
Isso aí dá um retorno de um pouco mais de 200%. E aí, se a gente tivesse isso em 5 anos, o 1 milhão teria virado 304,4 milhões. 304,5, né? 304,5 milhões de reais. Em 10 anos, isso aqui teria virado 92,7 bilhões de reais. Acho que a gente não seria o homem mais rico do Brasil, mas estaria ali no páreo. Um dos mais, com certeza. A gente pode fazer até isso aqui para 20 anos, para ver quanto seria. Então é só mudar aqui, ó, em vez de 120, que são 120 meses, botar para 240, que é o equivalente a 20 anos. Isso aqui eu não sei nem falar esse número, mas milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, acho que é isso, quase 8 quadrilhões e 600 trilhões de reais seria esse investimento de 1 milhão de reais, viraria aí 8 quadrilhões, quase 9 quadrilhões de reais em 20 anos. Então a gente consegue ver, fazendo a conta, até melhor de visualizar isso, essas falsas promessas são completamente reais e não tem como isso acontecer. Nesse vídeo aqui eu quis mostrar para vocês o quão irreal são essas falsas promessas, para vocês sempre ficarem alertas quando receberem promessas como essa e também avisarem aos seus amigos caso eles também tenham propostas como essas. E até eu reconheço que muita gente, se isso acontecer com vocês, né, um amigo de vocês, um familiar de vocês falar que tem esse investimento, muito provavelmente se você alertar, ele vai falar que você está errado, que ele está certo, que o cara realmente consegue entregar essa rentabilidade. Até em relação ao caso Bernie Madoff, tem uma história que conta que um CIO, né, um gestor de um hedge fund, que é como se fosse um fundo de investimento multimercado lá dos Estados Unidos, ele estava perdendo um cliente importante dele. E aí ele foi perguntar para esse cliente por que ele estava sacando, sendo que ele estava tirando o dinheiro de lá, sendo que ele estava entregando bons retornos. Aí o cara falou que ele estava tirando para botar no fundo do Bernie Madoff, porque ele estava tendo retornos melhores e com baixa volatilidade. E aí esse gestor, ele conta que até alertou, falou que esses retornos dele, essa baixa volatilidade era bem estranha, que não teria como ele fazer isso no mercado, que sempre acabou desconfiando desse cara. E aí o dono do dinheiro falou que esse gestor estava com inveja, que o Madoff era melhor que ele e por isso que ele estava tirando o dinheiro de lá. Então acaba que é normal as pessoas não acreditarem, confiarem que esses retornos sejam reais. Então fica o alerta aí para você também, quando for avisar um familiar, um amigo seu, pode mandar esse vídeo aqui para ele que eu mostro aqui na prática como é completamente real, já que você seria a pessoa mais rica do mundo em 20 anos se tivesse um retorno como esse. Então, 2 recados finais. Se você gosta de investimentos em renda fixa, peço que você entre aqui no grupo do Telegram que está na descrição desse vídeo. É um grupo gratuito que a gente bota lá relatórios, lives, quando tiver informações sobre renda fixa. Logo abaixo vai ter um grupo similar a para investimentos internacionais. Então, sempre quando tiver lives também, relatórios gratuitos, eu vou botar nesses 2 grupos do Telegram. Então, se você gosta dessas 2 classes de ativos, é importante que você entre nesses grupos para que você receba todos esses conteúdos. E por fim, me siga no Instagram, Rafael Rocha RF, vai aparecer aqui na tela, e siga também o Dica de Hoje, _7. A gente sempre tem postado lá cada vez mais conteúdos, tanto sobre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior. Então é bom que vocês sigam a gente lá, que é importante para a gente também. A gente passa bastante conteúdo por lá. Então um abraço a todos e bons investimentos.